de hoje vamos tratar de um tema, aliás, de um caso concreto, mas que serve, na verdade, como pano de fundo para um tema muito importante, muito instigante e de extrema relevância, que é a questão da justiça. Então, a gente vai falar, na verdade, de um livro, né? Eu até gostaria de mostrar logo no começo o livro do qual a gente vai falar, que é a biografia oficial de Mauro Mateus dos Santos, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho quem é Mauro Mateus dos Santos, mas esse livro, então, vai servir exatamente como pano de fundo para a gente tratar de muitos temas extremamente importantes e todos eles girando em torno da questão da justiça. Podemos mostrar ali, então, por favor, o livro para a gente já começar a falar? Está aqui, então, Sabotagem, um bom lugar. A autoria, na verdade, o biógrafo é Tony C., da editora Litera Rua. E para falar desse tema, nós estamos, claro, com o biógrafo, e é o próprio Tony C. que está aqui conosco. Então, vou fazer uma apresentação do Tony C. e de todos que estão aqui conosco, começando com o Tony C., que é conhecido como um artista multimídia, pesquisador, cineasta, DJ, agitador cultural, autor do romance O Hip Hop Está Morto, a história do hip hop no Brasil, diretor do documentário É Tudo Nosso, Hip Hop Fazendo História, organizador dos livros Poucas Palavras de Renan Inquérito, Um Sonho de Periferia, Hip Hop e Lápis e Literatura do Oprimido, e ganhador de prêmios, que inclusive colocou ele como uma das pessoas mais influentes da cultura brasileira. E agora inovando, então, trazendo para nós exatamente essa parte toda da biografia do maestro do canal Sabotagem. E esse tema está sendo tratado exatamente, e quem trouxe esse tema para a gente falar foi a nossa amiga Carmela, que está aqui conosco também. E a Carmela, que é mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas, diretora, presidente do jornal Estado de Direito, jornalista, radialista, advogada, né? Nossa amiga já de bastante tempo, a quem a gente agradece também aqui a presença. Obrigada. Né? E também está conosco para tratar desse tema da questão da justiça e mencionar todos esses temas e essas vinculações do livro com a questão da justiça, Ricardo Yamazaki, que é especialista em Direitos da Criança e do Adolescente e Política Comunitária, presidente do Instituto Latino-Americano de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, advogado e professor da Escola Superior de Advocacia. Então, vocês perceberam aí que nós estamos aqui com 3 convidados hoje. Temos até às 6 da tarde para falar de muitos temas e todos eles com um denominador comum, que é a questão da justiça. E para começar, nós pedimos então a palavra aqui do Tony C., para falar um pouquinho, Tony, sobre essa biografia, sobre o que é a obra e principalmente quem é a pessoa Sabotagem que gerou esse interesse de transformar essa biografia em um livro. Boa tarde, agradeço o convite. Começo já pelo final agradecendo, porque de repente acabo com a correria, não consigo ter essa oportunidade. Com o tema. Pois é, porque falar de sabotagem é muita responsabilidade, a gente acaba se empolgando também. Mauro Mateus dos Santos é um jovem que teve muitas dificuldades na vida e usou essas dificuldades todas para produzir arte, cultura, alegria, diversão e contagiou o Brasil inteiro. Fez 2 filmes, fez um CD em vida, produziu muita coisa em 2 anos e essa pessoa foi violentamente assassinado. Então, quando a gente fala de Mauro Mateus dos Santos, a gente fala dessa juventude que acaba sofrendo com a criminalidade, a gente fala dessa juventude que tem dificuldade em acesso à moradia, à educação, a uma formação decente, mas também dessa juventude que tem vontade, que tem condições, que tem bastante potencial e, às vezes, não tem oportunidade. Ainda bem que nós tivemos a oportunidade de conhecer, mesmo que de relance, muito rapidamente, a centelha do brilhantismo do Sabotagem. Muito bem, ele falou então da questão de oportunidades e eu aproveito então a presença da Carmela, né, que tem todo um programa muito importante em relação a essa questão de oportunidades, principalmente em relação a quem está preso, para já começar então, Carmela, vamos começar as perguntas aqui então, autor? Vamos lá. A gente tinha combinado de perguntar para ti, assim, para verificar que tu falasse, né? Eu já vi a característica quando olhei quando já conhecendo um pouco do trabalho, mas não com a profundidade, né, que tu acabou se empenhando para fazer a biografia, que tu comentasse a relação de sabotagem e direito, né, que eu acho que é bem
importante, por que a gente pegou ele e qual é a importância disso para que as pessoas consigam compreender o direito através dele, pela linguagem que ele estava mostrando, assim. Acho que o tema, né, do programa, né, sabotagem, é um bom lugar para se discutir justiça? Sim. Sabotagem é um bom lugar, é um bom começo, é um bom personagem para a gente conhecer um pouco do direito, da justiça, ou da falta dela, ou da carência. Eu ia falar que eu acho que é mais a ver com a falta de justiça, né? Mas acho que talvez a medida para a gente conseguir perceber até onde o direito vai, até onde a justiça alcança, é justamente com as pessoas que não têm acesso a ela. Então, quando a gente olha o caso do Sabotagem, a gente percebe que é uma pessoa que, desde a infância, teve dificuldade com familiar, de falta de estrutura familiar, falta de estrutura educacional, por consequência, pela falta de estrutura econômica, falta de acesso à moradia, enfim, é uma falta completa. E é uma pessoa, mais um jovem brasileiro, que, com praticamente nada, consegue produzir muita coisa. E ele faz isso com o hip-hop. Quando ele conhece o hip-hop, ele passa a se sentir e transmitir o empoderamento social, a voz, ele passa a ser um ator social do qual ele não conseguiria ser de outra forma. Então, Sabotagem acho que passa a ser um bom lugar para a gente discutir justiça. Acho que é uma maneira de tentar dar início, né, nessa conversa nossa, dizendo que, sim, é um bom personagem. Para a gente falar de vários outros personagens, para a gente dizer de vários outros brasileiros, Sabotagem pode ser um bom ponto de partida. Doutor Ricardo, concorda? É um bom lugar para se falar de justiça? Concordo, mas, de qualquer forma, a gente tem que saber também que o Sabotagem, com toda a sua criatividade, com todo o seu poder de persuasão, a justiça que foi, no caso prático, no processo em que envolveu ele, obviamente também a gente teve esse diferencial de ele ter sido uma pessoa conhecida, né? Quantos e quantos casos não acontecem, quantos e quantos casos não são resolvidos, né? Ao contrário do caso dele, e talvez por conta dessa exceção que ele era e que ele praticava essa exceção no mundo da cultura, também se refletiu na questão da exceção da justiça, porque no caso dele descobriram, na verdade, quem acabou cometendo o crime e acabou cometendo o assassinato em relação a ele. Até porque ele é de um Brasil diferente de outro Brasil. Eu digo que o Brasil a gente pode dividir em dois, né? Os que são, os que podem, os que têm, os que não são, os que não podem, os que não têm. E, obviamente, quando a gente fala de justiça, é importante dizer que essa justiça é diferenciada também para os que podem, para os que são e para os que têm, diferente daqueles que não são, daqueles que não têm, daqueles que não podem. Então, o Sabotagem, quando a gente vai falar de justiça, também a gente tem que fazer essa ressalva da exceção que ele era, tanto como artista, como no caso prático da justiça que foi praticada encontrando-se o assassino, que não é praticada quando a gente vê pessoas também vindo da mesma comunidade que ele veio, ou com as mesmas condições sociais que ele tinha, que em muitos casos não são resolvidos, né? Então, fazer só essa diferenciação, acho importante. Eu queria já aproveitar, né, porque ele falou uma coisa importante, essa questão de a gente falar da justiça, né? Ele, de certa maneira, assim, quero tua opinião, Tony, com as músicas que ele produzia, ele fazia justiça colocando o dedo na ferida. Mas eram músicas reivindicatórias de justiça, que denunciavam os acontecimentos. Mas antes do Tony responder, eu queria chamar de novo a capa do livro para quem está chegando agora conosco. Vamos dar uma olhadinha, então, que a gente está discutindo exatamente esse livro. Pode botar para nós ali, por favor? Isso, a capa. Isso, está aí. Agora, só para vocês verem, então, o que nós estamos discutindo. Esse livro, Sabotagem, Um Bom Lugar, que é de autoria do Tony C., que é um dos nossos convidados que está aqui conosco, da editora Litera Rua. E que aborda exatamente a vida, né, do Tony C. Desculpe, a vida do Sabotagem, perdão. E esse é um tema importante, e aí que a Carmela menciona a questão das músicas, né? Até que ponto, e aí essa pergunta, então, que a gente queria fazer para o Tony, até que ponto as músicas dele realmente traziam uma reivindicação, eram denúncias de injustiça, e até que ponto isso, de alguma forma, contribuiu para a melhoria das condições daquele local, das pessoas que estavam envolvidas nas causas. Eu não sei necessariamente o papel do rapper ser o agente transformador.
ele, embora seja também a partir da própria vida, do próprio relato de vida, mas também de transformação até como referência. Isso aconteceu com Sabotagem. É um pouco do que o Dr. Ricardo dizia aqui, que o Sabotagem passa a ser exceção. Então ele é uma pessoa que representa o Brasil brasileiro, o Brasil daqueles que não têm oportunidade, daqueles que não podem, e passa, por conta da música, por conta da projeção, por conta da própria imagem, da opinião pública, ele passa a ser um representante, ou melhor, passa a ser tratado como um representante da grande sociedade. Então, Sabotagem é o invasor nos dois meios. Ele consegue fazer essa transposição da favela do Canão para os grandes prêmios de cinema, do lugar onde ele morava para os grandes festivais de música e fazer música com outros artistas reconhecidos, como Charlie Brown Jr., como Black Allen, como Binegão e tantos outros. Agora, e por conta disso também, ele promove uma transformação que não só da maneira que as pessoas veem a ele, mas também de como ele projeta a comunidade de onde que ele veio. Só ver um artigo, uma reportagem que saiu no jornal Brasil de Fato, que diz que o Sabotagem conseguiu fazer com a favela do Canão, que é uma favela, apesar do nome no superlativo, nome, né, grande, é uma favela com 20 famílias, um lugar muito pequeno. Ele conseguiu tornar aquele espaço um lugar tão grande ou tão conhecido quanto a favela da Rocinha, que existe milhares de pessoas, que é um bairro inteiro. E ele chega a atribuir ao Sabotagem, ao Maestro do Canão, uma alcunha como se ele fosse o Fernando Pessoa do Brasil, o Fernando Pessoa das favelas. Então, isso mostra um pouco de como ele transforma a própria realidade, a realidade dos outros e da onde ele veio, e como ele deixa também de ser a regra para se tornar a exceção. Então, Sabotagem ele transita nos dois mundos, sim. É interessante porque essa questão da linguagem, né? Na medida em que você fala uma linguagem da comunidade, é claro que a comunidade vai te ouvir mais do que se você chega lá com uma linguagem totalmente diferente da questão. Diga, Carmela. E era aquela questão que a gente tinha já e vem conversando, trabalhando e que a Atualidades vem fazendo, que ainda existe ausência de fomento da cultura jurídica popular, né? Que é utilizar essa linguagem, que é valorizar a linguagem que é o hip hop, que é os elementos que compõem isso, o grafite, para que as pessoas, para que o direito atinja as massas mesmo, né? Quer dizer, o Sabotagem, ele nas suas letras ele elevava a capacidade de expressão, a autoestima de quem estava vivendo aquela situação de descaso social, mas não só isso, né? Ele também conseguia falar o que acontece com quem faz alguma coisa errada, né? Mas daí é que tá. Será que a gente sempre precisa, para fazer acesso à justiça, estar falando sobre judiciário? Então, por isso assim que um bom lugar, né, para se discutir justiça, porque ele é um exemplo prático da gente trabalhar a partir do comportamento, da história de uma pessoa, e de vocês estarem lendo como essa pessoa pode ser uma referência, eu acho, como brasileiro, e como o Tony falou muito bem ali, de representante, mesmo ele não tendo essa intenção, mas assim, ele era um porta-voz, né? Acho que ele dava visibilidade aos invisíveis, né? Na medida em que ele levava a música dele, levava a comunidade dele para os grandes centros, como o Tony disse, ele conseguiu atingir patamares que nunca antes alguém da comunidade conseguiu atingir. As pessoas se viam nele ali também representada, quando ele estava na Globo, quando ele estava num canal de grande comunicação, obviamente as pessoas se viam ali e viam que a possibilidade de eles estarem ali, seja representada pelo Sabotagem ou mesmo com a condição deles estarem ali, sempre foi um papel muito importante do Sabotagem, mesmo muitas vezes sem ele ter essa consciência de que ele representava tanto, não só para a comunidade, mas para o cenário nacional em geral, né?
Agora, passado 10 anos da sua morte, uma morte violenta, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da morte dele. Passados 10 anos, como que estão essa passagem, as comemorações, algo que está sendo feito além da biografia que a gente está hoje falando nesse nosso programa, mas outras ações estão sendo feitas para lembrar, para trazer à memória essa pessoa tão fantástica? Sim, sem dúvida. Sabotagem é um artista ativo que em 2013, no ano que ele completaria 40 anos, se estivesse vivo, ele muito jovem, né? Bastante jovem. Bastante jovem. É uma perda sentida e irreparável. E mesmo 10 anos após a sua morte, ele está produzindo, ele está chegando aí caderno com estampa dele, a biografia, um CD com músicas inéditas, um disco então póstumo com uma série de canções que as pessoas ainda não conhecem do Sabotagem, tá surgindo aí, tá pintando aí. Tem um documentário do Ivan do Vale que também que resgata a história do Sabotagem, a importância dele para a cultura. Além de um filme de ficção que está sendo planejado. Enfim, é uma série de coisas que faz a gente se perguntar que outro artista está produzindo em um único ano toda essa gama de material, Então, Sabotagem continua sendo um artista multimídia, mesmo 10 anos após a sua morte. E agora a questão da morte. Vamos falar um pouquinho, então, da morte dele violenta? Quais foram as circunstâncias que envolveram exatamente essa morte? Sabotagem ele foi assassinado no dia 24 de janeiro de 2003, com 4 tiros. Ele foi assassinado quando ele estava indo para o Fórum Social Mundial. Eu estava no Fórum Social e ia ser o dia que eu ia conhecê-lo. Então, esse dia é um dia marcante, porque eu participava do fórum com a função ali, organizando algumas atividades, e saí para imprimir os flyers da atividade que a gente estava organizando de hip-hop, e voltei para o acampamento da juventude, que naquele ano se chamava Cidade Hip-Hop, e eu trazia mais do que os flyers debaixo do braço, eu trazia também a notícia da morte do Sabotagem. E as pessoas não acreditavam muito, porque ele ia se apresentar ali, tinha um cartaz dizendo que ele ia se apresentar, ele tinha dado entrevista na rádio no dia anterior, dizendo da visita, do interesse, da vontade dele de se apresentar durante o fórum. Então era uma coisa foi impactante a ponto das pessoas não acreditarem. 10 anos depois eu tenho a oportunidade de voltar a falar do Sabotagem, mas dessa vez para contar um pouco da vida dele. Então, a morte dele foi uma comoção nacional. Do dia para a noite, 4.000 pessoas se dirigiram para o cemitério do Campo Grande para acompanhar o enterro. E com a cobertura da imprensa, mesmo com a família pedindo que não houvesse helicóptero fazendo a cobertura. Enfim, teve um impacto muito grande, mas efetivamente se passou um longo período, acho que quase 3 anos, para se localizar e se prender o assassino do Sabotagem, a ponto de existir momentos que as pessoas diziam que a investigação caiu na vala comum, e em outros momentos, e sobretudo com a solução do caso e a condenação de uma pessoa, o que se diz e a opinião é de que a opinião geral é que foi comparando isso com as estatísticas de solução de crimes na mesma situação, né, crimes semelhantes, você percebe que o caso Sabotagem é uma exceção. Ele faz parte de um percentual muito pequeno de casos resolvidos nessas condições. Então, isso levanta dúvidas, inclusive, se a pessoa que está lá presa é realmente o autor do crime. Isso não é eu que estou levantando a dúvida. Quem levanta a dúvida são especialistas que trabalharam no caso, pessoas que atenderam o caso, jornalistas, pessoas que tiveram envolvido e teve acesso ao material jurídico, o material policial que tramitou na situação. Então, é um caso também cheio de questões, cheio de polêmicas, cheio de dúvidas. Agora, do que foi apresentado, então, digamos assim, da versão oficial, qual teria sido, por que motivo ele teria sido assassinado, na versão oficial?
O sabotagem e a pessoa que é acusada do crime, elas faziam parte, integravam 2 quadrilhas rivais que estavam num acerto de contas. Essa é a versão oficial. E morreram ao todo, em média, umas 9 pessoas nesse conflito. E o sabotagem era mais um integrante desse conflito. E é assim que a justiça determina-se todo o caso e resolve todo o caso com essa versão. Agora, isso é um tema também, aproveitando a Carmela e o Ricardo, para a gente falar mais um pouquinho da questão da justiça, né? Esse tema todo de acesso à justiça, principalmente na questão das comunidades mais carentes, das comunidades mais de periferia, é um tema que está sendo recorrente, até em filmes, em novelas, né, em várias situações. Agora, como que a gente poderia estreitar, então, essa dificuldade, né, porque eu acho que o programa também serviria para isso, para propostas, como que a gente poderia estreitar essa dificuldade de acesso à justiça em relação a pessoas de comunidades mais desprovidas de algumas situações? Eu acho que o Ricardo pode dar um exemplo bem local aqui, que eu cheguei ontem de São Paulo e li a questão do Carandiru, que passaram-se 10 anos, né, mais ou menos. Não, foi 92, né? Não, mais. São quase 20 anos. Ó, viu? Passaram-se aí 20 anos e não foram julgados alguns policiais e está sendo feito agora, está em julgamento, acho que hoje ainda continua. Então, até eu queria que tu comentasse isso, porque que justiça é essa? É a justiça para punir a longo prazo e que as pessoas buscam respostas. Daí apareceu uma investigação dizendo que as provas, né, que foi lavado, foi limpo pela perícia, antes de entrar a perícia, foi feita uma higienização no local do crime. Então, a gente vê assim que quando uma pessoa comete um crime, falando já no ato do delito, para quem está lá dentro, ocorre o tempo para, né? E para quem também não tem o acesso à justiça para se defender contra o Estado, que também é negligente e não cumpre o seu papel protegendo o cidadão e dando condições para que não haja esse desvio assim do caminho, o que acontece? As pessoas ficam invisíveis lá. Então, em primeiro lugar, é trabalhar essa questão não só da comunidade, e até o Ricardo pode falar também da questão dos cursos, mas no caso do presídio, que como eu tenho essa vivência voltada para o cárcere, fazer com que as pessoas não sejam invisíveis. Né? Então, o sabotagem ele é um grande exemplo de uma pessoa que conseguiu sair da invisibilidade através da arte, da cultura popular, falar numa linguagem universal aquilo que a população muitas vezes tem vontade de dizer e não consegue se manifestar, por falta de autoestima, por falta de empoderamento, por diversos fatores, por raiva até. Então, eu acho que o importante, primeiro, já que a gente tem essa tecnologia que hoje nos possibilita tá utilizando a internet para se comunicar com o mundo, cada vez mais, como é usado nessas manifestações, nessas reivindicações que a gente vê no Brasil inteiro, usar isso como uma arma. Né? Eu acho que a nossa arma é a palavra e a tecnologia. Né? Então, a gente não precisa querer mais do que isso. Eu acho que usar a informação e fazer com que a informação chegue às pessoas é a grande porta de entrada para se fomentar uma cultura diferente. E o livro ele faz isso. Né? Então, o livro ele vem para fomentar uma outra cultura, para esclarecer, para desmitificar uma ideia e até um preconceito que as pessoas acham que como é que acontece o crime. Não, porque ele era tipo com essa resposta que a justiça dá, é mais fácil de dar uma solução. Ele era negro, ele era favelado do Canão e ele se envolveu com tráfico e era acerto de contas. Mas da onde é que vem esse contexto todo aí? Né? E onde é que está o Estado aí que faltou?
eu acho que a gente precisa, terminando essa participação, eu acho que a gente precisa pensar em ter plataformas virtuais cada vez mais utilizar para que essas pessoas que estão hoje não conseguem dizer o que pensam e muitas vezes são oprimidas por que nem o da Leste, que foi assassinado lá e ele estava lá em cima do palco e ele ia dizer alguma coisa, né? Que é um músico também jovem que foi assassinado lá na apresentação. Então, esse tipo de coisa, se não tivesse a internet e as pessoas filmando lá, talvez não saberiam qual é a condição que isso aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que estar valorizando mais e sabendo usar melhor a informação. E isso lá tem o Direito no Cárcere, que é o trabalho que a gente faz no Presídio Central de Porto Alegre, que vem com esse foco, que é dar plataforma de expressão, direito à memória, às pessoas que são invisíveis. E o que o Sabotagem fez, como o Tony falou, quem conheceria o Canão se não estivessem nas letras de música dele? Né? Quem resguardaria a memória desse lugar se não fosse todo o legado que ele deixou dessa cultura e desse sentimento local? Né? Agora, deixa eu só aproveitar a colocação feita pela Carmela das manifestações populares e pedir uma observação do Ricardo sobre isso. Me parece que há 10 anos, quando da morte do Sabotagem, nós não tínhamos internet, pelo menos não da forma como a gente tem hoje as manifestações, mas hoje as manifestações populares realmente elas podem servir para que as vozes que não são ouvidas possam ser ouvidas? É um caminho? Eu acredito que sim, eu acho que é um caminho. O que me preocupa, na verdade, é que hoje o acesso do jovem e da maioria da população à informação ele é muito rápido, mas ele carece de qualidade. Né? Hoje, se a gente tinha há um tempo atrás a geração Coca-Cola, hoje eu digo que é a geração Google. As pessoas digitam lá o assunto que elas querem saber e prontamente a informação vem. Essa informação nem sempre é qualificada. E o que eu bato muito nas manifestações é que toda informação que circule, que motive em qualquer tipo de manifestação, obviamente que seja uma informação qualificada. Essa informação qualificada, obviamente, gera nas pessoas o conhecimento que fazem com que também se gere, consequentemente, o pensamento. Pensando no que vai se fazer, eu atribuo que a manifestação é legítima, que a manifestação ela é coerente, não é uma manifestação pela manifestação. Então, eu atribuo que a manifestação ela é legítima, eu acho que é o acordar do povo, mas, obviamente, ela deve ser revestida de uma base para que isso aconteça. Até pegando o gancho da Carmela, eu acredito que justiça, ela tem duas no Brasil, a justiça formal e a justiça real. A justiça real, ela não necessariamente é a formal, é o que está escrito na Constituição. Né? Na verdade, se perguntar para qualquer pessoa qual é o princípio da legalidade, ela vai dizer que todos são iguais perante a lei. Mas a gente está muito distante disso acontecer. É óbvio que o pessoal da comunidade do Canão não vai ter o mesmo tratamento da justiça que alguém dos Jardins, por exemplo, aqui falando em São Paulo. Ou no Brooklyn, que é o mesmo bairro. Ou no Brooklyn. Né? Então, o próprio Sabotagem dizia isso. Né? Então, ele vivia circundado por bairros nobres e ele estava ali no Canão. Então, a justiça de todos somos iguais perante a lei, ela tem um passo, ela é um passo anterior ao que eu chamo de equivalência. Eu acho que o povo precisa estar equivalente nos seus direitos, ela precisa conhecer seus direitos para então a gente atribuir essa legalidade, essa igualdade perante a lei que obviamente na justiça real a gente não tem. Legal, a gente faz agora o encerramento desse primeiro bloquinho, mas já em seguida a gente volta para continuar falando desse tema que é o tema justiça extremamente importante.